Você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, faça uso do mesmo comigo, acompanhando o texto que está na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Enquanto você encontra a Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, é uma honra estar aqui nesta vigília, haja vista já que estivemos em outras oportunidades, e é sempre um prazer, um privilégio estar convosco. Estar atendendo ao pastor Osimar é algo honroso, e eu louvo a Deus pelo carinho que o pastor Osimar tem conosco e a amizade que tem dispensado. Deus lhe abençoe. Da mesma forma, a esposa, a irmã Marcelene e toda a sua casa, no nome de Jesus. Uma honra estar aqui, rodeado de tantos amigos, pastor Werley Crey, e eu brinco que eu comecei a pregar ouvindo o pastor Werley Crey, na caixinha amplificada, né? Não está tão velho, assim, começou novo, né? Então, foi assim que nós iniciamos. Deus lhe abençoe. Pastor Cláudio Calais, amigo que Deus nos deu também, é um privilégio, e você ter deslocado lá do Ipaba para estar aqui. Deus abençoe, viu? William, Vanderlei, ficaram sabendo dessa vigília e deslocaram lá de Belo Horizonte para vir participar desta vigília com os irmãos. Enfim, saudações a todos que aqui estão, em o nome de Jesus. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. O irmão do teclado, se porventura quiser nos ajudar, fique à vontade. Versículo de número 5 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos Alain e Luane, sempre que eu encontro Alain e Luane, eu me lembro de uma manhã de avivamento lá em Aramirim, na roça. Só para os irmãos terem uma ideia, a igreja ficou tão cheia e a presença de Deus foi tão forte que precisou de arrancar a porta, né? Foi uma benção. E para quem talvez duvide, só ir lá no Facebook e procurar lá, no ano 2014 ou 2015, vai encontrar a publicação da porta sendo arrancada e a igreja sendo tomada por uma glória tremenda, enquanto Alain e Luane louvava ao Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se em figura humana, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Pode tomar o seu assento, você que se colocou de pé. Alguns amigos estão nos acompanhando pelo Facebook, através da página da Proline e também da AD Caravelas. Saudações aos nossos irmãos. Dentre eles está o pastor Edmar Silva, já mandou aqui um alô. Também alguns irmãos da cidade de Belo Oriente estão nos acompanhando. Deus vos abençoe. Meus irmãos, o texto que ora lemos é um fragmento da carta que o apóstolo Paulo escreve
aos irmãos filipenses, quando mesmo está preso, e nesta feita já lhe foi enviado o jovem obreiro Timóteo, para que estivesse com ele naquele período de prisões. É interessante ressaltar que são os momentos finais do apóstolo Paulo com vida, quando ele escreve a epístola aos Filipenses. Ele está vivendo seus últimos dias de vida e encontra-se em apertos, e o jovem obreiro Timóteo é convidado a estar com ele na prisão, a pedido do mesmo, quando escreve a sua segunda carta ao jovem Timóteo, que estava pastoreando a igreja em Éfeso, e ele pede que Timóteo vá logo até a prisão para se encontrar com ele e assim amenizar-se um pouco o sofrimento que ele está vivenciando. Embora seja este o momento em que ele escreve a carta aos Filipenses, essa carta, diga-se de passagem, é a carta mais calorosa, é a carta mais alegre que o apóstolo Paulo ele escreve. Embora essa carta não tenha a costumeira correção paulina de erros doutrinários que se vê nas outras epístolas, a epístola aos Filipenses é uma epístola valiosa e que nós precisamos de a observar com grande cuidado, haja vista ela não vir corrigir erros doutrinários, ela vem para trazer um despertamento, ou convidar os irmãos filipenses e a igreja presente aqui hoje para um momento de desenvolvimento e progresso na vida cristã. O que a carta aos Filipenses convida-nos, o que Paulo convidava aos Filipenses, e eu me sinto na responsabilidade de convidá-los, é a um progresso, a um caminhar na vida cristã, porque vida cristã é o ápice em que nós estamos vivendo no presente século. O desafio que nós estamos vivendo não é o desafio dos desbravadores, não é o desafio dos pioneiros, que aqui chegaram quando não se tinha lindos templos, aparelhos sofisticados, automóveis bem equipados para transportá-los. O nosso desafio não é esse, não é parecido com esse, e talvez a gente pense que não é tão grande quanto esse, mas a realidade é que o nosso desafio é sim tão grande quanto esses que os nossos pioneiros desbravaram e realizaram, porque o progresso na vida cristã é algo que no presente século está sendo covardemente atacado, e por isso estamos presenciando uma geração que não cresce em vida cristã, que se encontra estagnada em vida cristã. Eu me lembro muito bem, alguns anos atrás, embora ainda seja bem novo, mais uns 10, 15 anos atrás, a pessoa se convertia, a primeira coisa que ele fazia, comprava uma Bíblia, estudo pentecostal, comprava uma gravata bonita, um terno, e dizia: eu quero ser pregador do Evangelho. Era a coisa que mais queriam. Hoje se encontra em grande escassez, embora ainda vivamos num período em de grandes homens sendo levantados. Mas o que me chama a atenção, lendo esta epístola aos Filipenses, é que nós somos convocados, convidados a um progresso na vida cristã. Não dá mais para ficarmos estagnados, não dá mais para ficarmos estacionados. É tempo de progredir, é tempo de crescer, é tempo de avançar, ainda é tempo de multiplicar. E Paulo convida os irmãos filipenses a esse progresso, e não apenas a esse progresso, ele convida os crentes a se alegrarem na fé, a se alegrarem no Senhor. Um aspecto marcante desta carta é que, embora Paulo tenha escrito no momento de dores,
de apertos carnais, psicológicos. Ele está motivacionando a igreja, ele está convidando a igreja a se alegrar. O aperto que Paulo passava nesses momentos é que ele está na prisão, e o que ele está aguardando é que a Suprema Corte o convide para o julgamento. E esse julgamento estava previsto, todos acreditavam que ele não sairia ileso dali. O que estava sendo julgado é se eles matariam o apóstolo Paulo, ou se deixariam ele continuar vivendo, porém em prisões. Então não há uma saída, ou ele morre, ou ele continua preso, ou ele tem a sua cabeça arrancada do corpo, a sua vida arrancada dele, por alguns algozes do seu ministério, que estavam dentro da Suprema Corte, ou ele continuaria preso. Onde Paulo está preso? Paulo está preso na masmorra romana. Como é a masmorra romana? A masmorra romana é uma prisão subterrânea. Não obstante de ser uma prisão subterrânea, para os prisioneiros como Paulo, era cavado buracos como cisterna no chão. As mãos estão presas junto aos pés, de maneira que a sua coluna, que a sua lombar está envergada, e ele está imerso dentro de um buraco em uma prisão subterrânea. Alguns presos não aguentavam esperar o momento do julgamento e eles morriam por tuberculose. Alguns escritores dizem que era comum ao atendimento médico de alguns prisioneiros eles reclamarem que estão sentindo o gosto de carne podre na boca, devido o seu pulmão estar tomado pela tuberculose. Eles, quando vão respirar ou quando vão tossir, eles sentem gosto de carne podre na boca, porque dentro dele está tudo podre. Era mais ou menos esse o estado que o apóstolo Paulo estava, em um momento em que ele está sentindo temor e tremores e muito frio, diga-se de passagem, onde ele escreve a Timóteo: diz, Timóteo, quando vires, traga-me os livros e traga também a capa que esqueci na casa de Carpo. A prisão em que ele está, uma prisão subterrânea, sentindo dores lombares, sentindo dores no pulmão, sentindo a enfermidade lhe roer de dentro para fora. Ele tinha 1001 motivos para excomungar o dia do seu nascimento. Ele tinha 1001 motivos para entrar em um estado de depressão profunda, até porque todos os fatores lhe orientavam para isso. Ninguém foi visitar Paulo, nenhum dos irmãos que ele ganhou para Jesus foi visitá-lo na prisão. Aparentemente, ele foi inclusive abandonado pelos da própria família e por alguns companheiros de ministério. Quando ele escreve para Timóteo, ele diz: vem, Timóteo, porque eu fiquei sozinho. Demas me desamparou, amando o presente século. Só Lucas está comigo. Quando vires, ele inclusive lembra de um menino que ele próprio abandona e rejeita andar com ele, o jovem Marcos. E ele diz: quando vires, traga Marcos contigo, porque neste momento ele é muito útil. Paulo está se sentindo só, Paulo está se sentindo enfermo, Paulo está no momento em que ele poderia entrar numa depressão profunda. Um escritor de um livro, ele diz assim: é impossível fazer alguém sorrir enquanto você está sangrando. É impossível fazer alguém sorrir enquanto o seu coração sangra. Paulo está se sentindo abandonado, Paulo está sentindo a enfermidade lhe corroer de dentro para fora. E quem sabe neste momento, diga-se de passagem, o inimigo aproveita dessa situação e começa a lançar algumas palavras na mente do apóstolo Paulo e começa a dizer: está vendo? De que valeu dedicar a sua vida ao ministério, de que valeu dedicar toda a sua trajetória para pregar o evangelho. Nenhum dos membros que você ganhou para essa nova religião te acompanharam. Nenhum desses que professam a mesma fé que você estão aqui na prisão com você. Quem sabe o inimigo falava no ouvido dele: abandone esse Deus. Quem sabe o inimigo falava no ouvido de Paulo dizendo: abandone esse ministério, abandone essa carreira, abandona isso que você se entrou. Ninguém te olha mais, todo mundo te despreza. Aliás, eles querem a sua cabeça num prato, como pedida de João Batista. Eles querem a sua vida fora do corpo. E quem sabe quando o inimigo está falando isso nos ouvidos de Paulo, ele chega até a pensar: eu poderia parar, eu poderia desistir disso. Mas o Espírito do Senhor faz ele lembrar da igreja que está em Filipe, a igreja de Filipenses.
ele pega caneta e papel e começa a escrever essa carta alegre. Enquanto ele está triste, enquanto ele está entrando no estado de depressão profunda, ou propenso a entrar no estado de depressão profunda, ele começa a escrever essa carta. É interessante que a palavra mais encontrada na carta aos Filipenses é esta: alegrai-vos ou regozijai-vos. No capítulo de número 2, no versículo de número 8, ele diz: vendo outra vez, vos regozijei, e eu já não tenho mais tristeza. No versículo 1 do capítulo 3, ele escreve: regozijai-vos no Senhor. No versículo 1 do capítulo 4, ele escreve: meus amados e muito queridos irmãos, vocês são a minha alegria e a minha coroa. No versículo de número 4 do capítulo 4, ele escreve: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. E quem sabe o inimigo está vendo ele escrever essa carta e está dizendo: o seu coração está sangrando e você está tentando fazer os outros sorrirem. E ele diz: ora, eu muito me regozijo só de saber que lá em Filipos tem uma igreja fundada e que os irmãos estão progredindo na fé cristã. O inimigo está falando com ele: rapaz, marra a corda no pescoço, pula da ponte, tira a sua própria vida. E ele escreve no capítulo 1, no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. No versículo 23 ele complementa e diz: mas de ambos os lados eu estou apertado, sabendo que se minha vida for tirada agora, a minha alma vai estar com Cristo, que para mim ainda é muito melhor. Mas se todavia eu continuar crente, com o pulmão apodrecido ou com o pulmão sarado, todavia se eu continuar vivo, com os pés presos ou com os pés livres, todavia se eu continuar ou com as mãos livres ou com elas presas, não me interessa. Se em vida eu estiver, o meu viver será total, inteiramente, unicamente para Cristo. Só você que veio para essa vigília que hoje escute a verdade de Satanás está inventando por aí. Ele está dizendo que é melhor pular da ponte. Tem pastor acreditando nisso, tem missionário acreditando nisso e tirando a sua vida. Mas eu vim aqui juntamente com essa igreja para dizer que enquanto a gente estiver vivo, a gente vai fazer raiva no inferno, vai chutar a barraca do cão com ele tudo, porque para nós o morrer é lucro, mas o viver também é Cristo Jesus. Percebam que o dilema da carta aos Filipenses é esta: morte e vida. O dilema da carta aos Filipenses é essa: morte ou vida. Ele está todavia sendo bombardeado por informações psicológicas, por informações físicas, que estão dizendo para ele: seu corpo não aguenta mais, você vai morrer. Mas de outro lado o Espírito está dizendo: se você continuar vivo, você vai pregar com muita força. Se você continuar vivo, só de você passar, a sua vida já vai ser uma mensagem pregada. O dilema da carta aos Filipenses então é essa: morte e vida. E o texto que li do capítulo 2 é o momento crucial de todo esse dilema. Enquanto o inimigo está dizendo no ouvido dele todas essas ladainhas que ele tem costume de dizer, o apóstolo Paulo está escrevendo uma mensagem alegre e dizendo para os irmãos de Filipenses: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. O inimigo começa a perguntar: por que alegrai-vos no Senhor? Você está quase morrendo, por que é que você está se alegrando tanto assim? Aí o apóstolo Paulo começa a escrever o versículo 5, o versículo 6, o versículo 7, o versículo 8, o versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11, que foi os que li. Segundo o teólogo David Stein, essa parte, esse fragmento que li aqui, é um hino aramaico que os hebreus tinham costume de cantar no dia de festa de Páscoa. Aleluia! Paulo está com o pulmão podre e ele lembra de cantar um hino. Paulo está quase morrendo e ele lembra de cantar um hino. Quem fez Paulo lembrar desse hino? O que fez ele recordar esse hino? Quantas festas de Páscoa Paulo não mais participou dentro de Jerusalém?
Esse hino talvez já estava esquecido na mente de Paulo. Tinha tempo que ele não participava desse culto de Páscoa. Tinha tempo que ele não participava de uma comunhão tão sublime como essa. Enquanto ele está na masmorra romana, os pés e as mãos presos, o pulmão sendo tomado e ele escrevendo com alegria, o Espírito Santo de Deus falou: Paulo, você não vai ficar na masmorra sozinho. Por quê? Porque eu vou descer dentro da masmorra e vou colocar melodia na tua boca para você cantar um hino. Aleluia. Paulo está lá no embate entre vida e morte. O espírito do Satanás está dizendo: é melhor morrer. E o espírito do Senhor está dizendo: é melhor ficar com vida. E ele começando a escrever esse fragmento do texto, o Espírito do Senhor desceu dentro da masmorra e diz: Paulo, tu tem um motivo para cantar. Qual o motivo? O motivo que você tem para cantar é que um dia teve um camarada aí, Paulo, que resolveu se tornar homem para pegar e dominar a morte e produzir alegria no meio da tristeza. Esse hino que Paulo está cantando é profético. Esse hino que Paulo está cantando é um hino tremendo, porque tem pelo menos dois públicos ouvindo. O primeiro público representa a igreja por Timóteo, que está ao lado ouvindo. O segundo público são as hostes demoníacas que estão envoltas ali, só esperando o último suspiro de Paulo. E ele começa a dizer: escuta aí, Satanás, você está querendo que eu morra só porque meu pulmão está podre? Eu vou te falar de um camarada. Que camarada é esse? Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo, pegou essa carcaça humana, e na carcaça humana ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente e segurando a mão da morte, dizendo: vamos caminhar junto até a cruz. Na cruz eu te dou a leve sensação que venceu, mas conta 3 dias que o sepulcro vai abrir e você vai ver que a vida tem capacidade de dominar a morte. A morte, sem dúvida alguma, é o inimigo mais temível do homem. Todo homem que respira, todo ser humano tem medo da morte. A morte, ela é o final probatório da vida de cada ser humano. Teologicamente, a morte é a ruptura violenta, a separação violenta da tricotomia, é a separação da alma, do corpo e do espírito. Quando vem a morte, teologicamente falando, é quando há a separação disso, porque nós cremos assim: corpo, alma e espírito. Mas a morte faz separação disso tudo, avacalha esse negócio todo, tira o espírito, tira a alma, e o corpo volta para a terra e o espírito vai para Deus. É assim que pregamos, é assim que ensinamos. Ela é o destino de todo ser que respira. Ela é o salário do pecado. Adão morreu no dia em que pecou contra Deus, no Gênesis 2:17. Romanos capítulo 5, versículo 12, versículo 14, versículo 17 e versículo 21 fala que todo ser humano está sentenciado a este inimigo voraz do homem. Eu vou ler o texto porque a Bíblia é rica. Romanos capítulo de número 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, a qual a figura daquele que havia de vir. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, a ofensa de um só fez a morte reinar, por este muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Entende uma realidade aqui: todo homem desde o Gênesis que a morte visitou teve um fim trágico. Desde o Gênesis,
todo homem, por causa do pecado de Adão, que a morte teve uma visita com ele, ele perdeu para a morte. Se formos analisar, quando a morte visitou Adão, Adão morreu. Quando a morte foi encontrar com Noé, Noé morreu. Todos os homens que se encontraram com a morte, do livro de Gênesis até o livro do Evangelho segundo Mateus, morreram. Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Arão, Samuel, Saul, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Obadias, Naum, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses homens que a morte bateu na porta deles, eles morreram, porque o homem é natural, ele sente medo da morte, ele tem medo da morte. O único que não morreu foi aquele que Deus levou para ele, disse: eu não vou deixar que a morte te visite, vem morar comigo aqui em cima. O nome dele é Enoque. Mas todos que a morte visitou morreu, trazendo um fim trágico para todos esses homens que a morte. Mas um dia, no período interbíblico, alguém falou: aquilo que os homens têm medo, eu vou descer lá e vou aniquilar a morte, para que eles tenham vida e vida em abundância. Escute aqui, eu acredito que até mesmo os seres celestiais têm medo da morte, porque segundo o salmista, quando ele escreve no livro dos Salmos, ele diz que nós fomos feitos um pouco abaixo dos anjos. Isso significa que nós temos apenas um pouco daquilo que os anjos não têm. O que é que nós temos que os anjos não têm? Nós temos medo da morte. Os anjos são eternos, eles não morrem. Eu creio que até os seres celestiais teriam medo de se tornar homem para morrer. Eu creio que é por isso que ninguém se levanta quando há o clamor de quem seria enviado. Eu acredito que é por isso que ninguém, nem os 24 anciãos, nem os seres angelicais se levantam quando se há esse clamor, porque todos temiam a morte. Eles não queriam descer e se fazer homem para morrer. Mas um dia, o caminho, a verdade e a vida se levanta à direita de Deus Pai e fala: Pai, deixa comigo o que, meu filho? Eu vou descer lá. Para quê? Para andar de mão dada com a morte e falar para ela que eu tenho poder para aniquilar a morte. Deus diz: meu filho, você tem a onisciência, você tem a onipresença, você tem a onipotência. Ele diz: Pai, deixa isso tudo comigo, mas eu vou mostrar para o diabo que trouxe o pecado para a nação, que é capaz o homem andar mesmo com tudo isso e não ter medo de morrer. Eu vou abrir mão desse poderio só para mim fazer homem, porque sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O termo sendo refere-se à propriedade, o termo forma refere-se à natureza. O nome Deus é o Yahvé, ou a mais alta soberania do tetragrama do povo hebreu. E Jesus, quando ele veio, ele pega isso tudo, e segundo João 1:1, ele é o verbo de Deus, o Logos de Deus, que se fez carne para andar no meio dos homens e desafiar a própria morte. Alguém está dizendo para ele: se tu se torna homem, tu vai ter que ter medo de morrer. Ele disse: eu vou andar de mão dada com a morte e vou viver um tempo propício para ser vivo, e quando for o momento, eu vou avisar para a morte: morte, você matou Adão, você matou Moisés, você matou Noé, mas a mim você não mata. Por quê? Porque a minha vida eu mesmo a dou. E dá para quê? Eu dou para as minhas ovelhas, para que todos aqueles que creem em mim tenham vida e vida eterna. Quando a gente olha para isso, eu fico pensando, quando Jesus se faz carne, a morte dá uma olhadinha para ele e diz: mais um, que eu vou visitar ele um dia e ele vai morrer. Jesus vem em toda a sua grandeza, e Isaías escreve isso no capítulo 40, mesmo ele vindo em toda a soberania, em toda a glória, em toda a essência, em todo o poderio, ele resolveu ser homem, que a morte um dia poderia matar. E aí a gente fica pensando: coitadinho de Jesus,
vai ter que lutar com a morte. Coitadinho nada, coitadinho do diabo, que desde o momento do nascimento dele está tomando esbofetada na cara, e aí fica tentando julgar na minha e na sua cara que a gente é coitadinho, que a gente é pequenininho, que a gente é franzininho. Aí começa a jogar síndrome da inferioridade, e a gente começa, vou entrar em depressão, eu tô triste, eu tô chateado. Eu vim aqui hoje para dizer para vocês: alegrai-vos no Senhor. Mas qual o motivo de eu me alegrar, pastor? O motivo de você se alegrar é porque um dia Jesus se fez carne, desceu aqui, viveu as mesmas paixões que você. Ele falou: Satanás, corda nenhuma vai ser amarrada no meu pescoço, eu não vou precisar colocar uma arma no meu ouvido, mas eu vou andar de mão dada com a morte, vou temer ela o tempo inteiro, mas no momento que for preciso, eu me entrego para ela, dizendo: um dia a gente vai voltar a se encontrar de novo, corpo, alma e espírito. Alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque você tem um motivo para se alegrar no Senhor. Qual é o meu motivo para alegrar no Senhor? É porque o maior inimigo do homem já foi vencido no Calvário. Alegrai-vos no Senhor. Mas o senhor não sabe o que está passando lá em casa. Eu estou levando tanta pedrada, é tanta calúnia que levanta. Estou pensando em parar meu ministério, estou pensando em parar de congregar, estou pensando em desistir desse negócio de ser crente. Eu vim aqui para te dizer uma coisa: perseguição, prova, também é promessa bíblica para crente. É que a gente está acostumado com esse negócio. Deus vai levantar a tua cabeça, Deus vai soprar teu nome, Deus vai te fazer conhecido. Mas Ele está convidando a gente a uma coisa só: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo Jesus, que não tem do que se envergonhar. Vai ficar pondo carinha triste no Facebook, ou vai dizer: a vida um dia dominou a morte? Vai ficar fazendo pirracinha e deixando de fazer o que Deus mandou, ou vai dizer: ei, Satanás, eu estou vivo? E ele vai dizer: mas você está machucado porque te lançaram pedra. Responde para ele: mas eu estou respirando, eu estou vivo, e enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar, eu não vou parar, eu não vou parar. Ignore quem quiser, mas eu vou falar. Crente não está precisando de tratamento com psicólogo, não. Crente está precisando de acreditar na Bíblia e olhar para ela como princípio de vida e dizer: eu vou progredir na vida cristã, eu vou progredir, eu vou crescer. Debaixo de pedra eu vou crescer, debaixo de calúnia eu vou crescer. Se amarrar meu pé na mão, eu vou continuar crescendo. Não vou desistir de viver o que Deus quer que eu viva. Segurado na mão desse Jesus tão grande, irmão. Não tem diabo no inferno, não tem calúnia na terra, não tem diz que me diz daqui, diz que me diz dali. Segurado na mão desse Jesus grandão, irmãos, não tem nenhuma afronta do diabo que a gente não passa por cima. Pastor Cláudio Calais, eu lembro quando eu era criança, pequenininho, gordinho e fraquinho, corria de toda a briga, só tinha carcaça, mas coragem mesmo era pouca. Eu me lembro de alguns grandão que vinham, queria dar uma de valente, e às vezes ele batia na gente, uma covardia, irmão, dava na gente peteleco na orelha, espancava a gente. Mas até o dia da reunião dos pais, dia da reunião dos pais, meu pai não é de briga, mas eu chegava na reunião de mão dada com o papai. Lá vinha lá o grandão e eu andava assim perto dele: vem, mexe comigo agora, porque agora eu tô do lado do meu papai. Obrigado, pastor Cláudio. O dia que o inimigo tentar levantar contra você, dando uma de guerra grande, lembra que ele ladra como cão vira-lata, ele não tem coragem. Se você segurar na mão do teu pai grandão, ele vai ter que bater em retirada na hora. Não! Vai temer o diabo com esse Jesus grandão que tem do teu lado aí, irmã. Vai temer o diabo com esse Jesus grandão que tem do teu lado aí, meu irmão. A Bíblia diz que ele é
tão grande que na sua palma da mão ele faz como concha as águas de todos os oceanos. A Bíblia diz que esse Jesus é tão grande que ele pesa as montanhas na balança de precisão. Vem cá, Monte Everest, sobe aqui na balança, eu quero ver quantos quilinhos você tem. A Bíblia diz que esse Jesus é tão grande que o céu para ele é como a cortina da sala que ele estende e abana a poeira. A Bíblia diz que esse Jesus é tão grandão que ele olha lá de cima e as nações para ele é como a gota dentro de um balde. A Bíblia diz que esse Jesus é tão grandão que ele se assenta sobre o globo da terra. A Bíblia diz que esse Jesus é tão grandão que ele pega as estrelas e chama cada uma pelo nome. Não, abre a boca para soltar a maior glória e diga: ei, Satanás, o meu Jesus é grandão, o meu Jesus é grandão. Ele pegou a morte e dominou ela. O inimigo mais temível do homem, ele pegou e ele dominou ela. A via dolorosa, a caminhada para o Calvário é a prova real de que ele dominou a morte. A morte não queria matar ele na cruz. Não. A Bíblia diz que os judeus procuravam ele para matar ele em outras ocasiões, menos na cruz. A cruz era o que o Satanás menos queria que ele fosse para ela. Ele tenta que em uma rebelião ele fosse morto. Ele não é morto em rebelião, porque Jesus não entra nesse negócio. Eles tentam jogar ele contra o governo para que ele morresse, porque foi contra o governo. Mas Jesus é esperto, chega para ele: só não paga imposto, não é? Eu só tinha que pagar imposto. O teu Jesus não paga imposto, Pedro. Pedro fica até meio revoltado com aquilo, com aquele negócio todo. Jesus, quando chega numa determinada reunião, eles querem pegar ele e diz assim: é lícito pagar imposto para César? Jesus pega uma moeda, e quando ele pega uma moeda, ele aponta para eles e diz assim: de quem é a esfinge da moeda? É de César. Então faz o seguinte: dá para César o que é de César, mas deixa com Deus o que é de Deus. Na esfinge tinha a figura de César, e embaixo tinha escrito: Tibério César, imperador Deus. Jesus está dando um tapa na cara dele e falou assim: ei, César, tu pode ser imperador, tu pode ter grana, tu pode ter posição, mas o nome Deus é só para quem consegue dominar a morte. Tibério César, o dia que a morte bater na tua casa, tu morre, mas me acompanha até no Calvário e tu vai ver o que acontece. Queria matar ele, mas ele não vai morrer de qualquer maneira. Aliás, Jesus poderia até pensar em suicídio, sabia disso? No Getsemane, ele está em agonia e ele chega a transpirar sangue. Ele poderia pensar em suicídio. Na realidade, ele pensa até em negar a cruz, quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Na mesma hora ele lembra do propósito. Ele diz: ei, pera aqui. Todavia, Pai, faça-se conforme a sua vontade. Se a cruz está me esperando, eu vou abraçar com ela. Se a morte está me aguardando, eu vou flertar com ela e dar ela a leve sensação que ela pode me dominar, porque a morte ela vem através de quando o sangue se esvai totalmente do corpo. Já está dizendo: eu vou deixar meu sangue vazar todinho, mas não vou morrer, vou continuar vivo. Eu vou deixar o sangue sair todo, mas vou continuar vivo. Dentro da via dolorosa, a cada passo gotas de sangue, a coroa de espinho na cabeça, sangue derramado, o escravo nas mãos, sangue derramado, o escravo nos pés, sangue derramado. E quando não havia uma porcentagem de sangue mínima para a sobrevivência de um ser humano, ele ainda gritou no alto do Gólgota: Pai, a ti entrego o meu espírito, porque tudo já está consumado. É interessante isso, porque para nós terminar e orar com vocês, que eu disse no início que teologicamente a morte é a separação do corpo, da alma e do espírito. 3, tricotomia humana. E você já parou para analisar que a crucificação está diretamente ligada ao número 3? Olha para vocês verem. Jesus foi crucificado sobre uma cruz feita de madeira. Madeira no Gênesis foi feita por Deus no 3º dia da criação. No Getsemane, Jesus se retirou para orar 3 vezes.
3 vezes Pilatos apresentou Jesus à multidão, dizendo: eu não vejo nele pecado algum. Do local da condenação até o local da crucificação, 300 metros, uma divisão de 3 centenas. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, totalizando um total de 3 condenados. 3 cravos foram aplicados na tentativa de segurá-lo na cruz, um na mão esquerda, um na mão direita e outro nos pés. Se você for olhar, acreditam-se que a coroa de espinho que foi colocada na cabeça era de espinhos africanos, e os espinhos africanos, segundo a botânica, eles produzem em conjunto de 3 espinhos. Em cada perfuração, 3 espinhos entraram no crânio de Jesus. Jesus fez 3 orações na cruz. 3 horas da tarde, ele entregou o seu espírito, e contaram-se 1 dia, 2 dias, e ao 3º dia ele ressuscitou. Aleluia, prepara o glória. Se você levantou a mão, segura ela levantada, porque ele ressuscitando ao 3º dia, ele está olhando para a cara da dona morte e está falando: ei, aqui, daqui a pouco eu estou descendo lá no inferno e vou tomar a chave do inferno e da morte. E daí que quando eu tomar, eu estou restabelecendo a tricotomia humana. A morte pode arrancar o espírito da carne, mas a ressurreição vai trazer a alma e o espírito de volta. Tem gente que tem medo de morrer e tem medo de perder alguém na morte. Escute aquela verdade: a morte um dia vai arrancar o fôlego de vida de nós, vai separar o espírito, a alma e o corpo. Mas eu quero ver a dona morte segurar o meu espírito quando a trombeta tocar. Eu quero ver. Ela não tem mais a chave do cárcere em que ela prendia o espírito, não tem. Ela não tem mais a chave da prisão. O dia que a trombeta tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, porque Jesus Cristo andou de mãos dadas com ela e falou: entrega-te a tocha. Se coloque de pé no teu lugar. Munarabacara ser. Decorabaia no que valabacer. Ramanto remandada labacer. Uriando comandagaramanto revacel. Satanás está encravado com nós, irmãos. Por quê? Porque a gente não tem medo da morte, não. Por quê? Porque a morte é apenas um endereço de passagem para encontrar com o Pai Celestial. Os irmãos de Tessalônica estão furiosos, estão entristecidos, estão perguntando. Tem gente morrendo por causa desse negócio de ser crente. Tem gente sendo ateado fogo lá no jardim de Nero. Ei, esse negócio de ser crente, tem crente morrendo na boca da pantera, na boca de leão, lá dentro do Coliseu de Roma. Aí Paulo escreve e diz: irmãos, eu não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem. Por quê? Porque esse mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. O motivo da minha alegria não é porque o meu nome está nos sites de notícia como da fama, não. A minha melhor alegria, a minha maior alegria não é os nossos nomes estar junto com os grandes, não. A nossa maior alegria não é ter o melhor carro, o melhor terno, o melhor sapato. A nossa melhor alegria é saber que o nosso nome está escrito no céu, e a gente daqui a pouco está indo para lá. Vai ficar tudo para trás e a gente vai chegar lá. Vai. O sepulcro não pode segurar ninguém. O diabo não pode segurar ninguém. Quem está em Cristo vai ser arrebatado. Só quem está. Oh, que alabaracando rebacel.
Levante a sua mãozinha lá no terceiro andar, lá no terceiro andar. Lá, segura ela lá em cima, segura ela lá em cima. Vigília, irmão, não é pra gente normal, não. Isso aqui é pra quem tem coragem de desafiar a morte. Isso aqui é pra quem tem coragem. Levanta lá no terceiro andar. Chacoalha ela, se diga: enquanto eu estiver vivo. Diga mais alto: enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer raiva no cão. Não grita: eu vou fazer raiva no cão. E se ele tentar me tirar a vida, grita para todo mundo ouvir: e se ele me tentar tirar a vida, eu ainda estarei satisfeito. Porque quando a vida for rompida aqui, eu me encontrarei com meu Pai lá. Sabe qual que é a raiva do diabo? É que enquanto ele estava em vida, ele disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. E depois dele morto, ele encontrou com os discípulos e disse assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está com a gente aqui agora. Ele estava ontem quando a vigília começou. O dia já virou e ele está dizendo: tô aqui, tô aqui, tô aqui. Espírito Santo de Deus, faça-nos progredir em vida cristã. Espírito Santo de Deus, faz-nos alegrar em meio às lutas. Espírito Santo de Deus, faz a gente cantar enquanto sangra. Espírito Santo de Deus, faz a gente atar ferida enquanto a nossa está exposta. Espírito Santo de Deus, nos faça encorajar enquanto desencorajados. Espírito Santo, nos faz cantar em meio às aflições, cântico de vitória. Oh, Yarabagandure, Abandaraia, Doquebandure, Abandore, Abaço. Faz-nos cantar em meio às provas, Espírito Santo. Faz-nos alegrar em meio às provas, Espírito Santo. Oh, remante a calacé. Eu vou ser profeta de Deus para a vida de alguém aqui hoje. Eu vou ser profeta para a vida de alguém aqui hoje. Isso aqui hoje está sendo uma hospedaria para pessoas aqui. A princípio você nem viria, mas o Espírito de Deus não te deixou ficar em casa. Ele te trouxe de maca até aqui. Você veio carregado, você veio arrastado, e o Espírito Santo está colocando a profecia na minha boca. Isso aqui está sendo hospedaria para você. Ele estará sarando esta ferida, Ele estará curando esta ferida. Receba de Deus. Eu quero convidar aqui, ó, correndo. Só que é meio doido para dizer: eu sangrando vou continuar progredindo. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Ferido, vou continuar progredindo. Vem aqui à frente. Machucado, vou continuar progredindo. A minha vida cristã não está respaldada no momento, está respaldada na história. Agora você está chorando, agora está sangrando, mas dentro dessa prisão Deus vai te dar tranquilo. Renova eles agora, Jesus. Renova eles agora, Jesus. Enche eles agora, Jesus. Impregna eles com a tua graça agora.
calúnia do diabo não vai te entristecer mais. A ofensa do diabo não vai te entristecer mais. A bagunça do diabo não vai te entristecer mais. As afrontas dele não vai te entristecer mais. Lembre-se que ao teu lado está um que dominou a morte, só para você regozijar. Os irmãos podem assentar, os irmãos. Irmãos, olhe bem.